A mãe zelosa de um candidato preocupado com o nervosismo do filho antes do vestibular prepara uma receita caseira de água com açúcar para acalmá-lo. Ô, nenê da mãe. Sem querer, a mãe faz seu filho relembrar alguns conceitos relacionados à luz. Ó, o guri já tá ficando louco. Quando mesmo observa a colher no copo com água mostrada abaixo. O que aconteceu aqui? A refração, né? Deu essa distorção aqui, um dióptro plano. Sobre o fenômeno, é correto afirmar que a luz tem um comportamento somente de partícula. Não, tu não pode afirmar isso pelo fenômeno. A velocidade da luz independe do meio em que se propaga. Depende, né, meu? A colher parece quebrada, pois a direção da propagação da luz muda ao se propagar do ar para a água. Sim, como não, refração. A velocidade da água da luz no ar na água e no ar é a mesma? Não, na água é mais lenta. A luz é refratada ao se propagar do ar para a água. Claro, mudou de meio. 20. Considere um espelho de distância focal f e raio de curvatura r. Nessa análise, considere também DO e DI as respectivas distâncias do objeto e sua imagem ao vértice. Na cenário afirmativo incorreta. Sempre que for incorreta, sublinha, meu filho. Se o espelho for côncavo e DO for maior que R, a imagem é real. Se o DO for maior que o R, que caso que tu tá no primeiro caso, a imagem é real. Se o espelho for convexo, bom, espelho convexo, a imagem é sempre virtual. E DO for maior que R, a imagem é virtual. Vai ser sempre virtual. Se o espelho for côncavo e DO for menor que F, se a distância do objeto for menor que o foco, é o quinto caso. No quinto caso, a imagem é maior. Quinto caso é o espelho de aumento. Então essa aqui está incorreta. Essa é a resposta. Se o espelho for convexo e DO for menor que F, a imagem é menor que o objeto. No convexo, a imagem é sempre menor e sempre virtual. Se o espelho for plano, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Sempre, né? O espelho plano tem aumento 1. Então a incorreta é a Canadá. FURG. A visão de imagens especulares semelhantes às poças d'água em estradas nos dias quentes é explicado como sendo, o que é isso aqui? Miragem. Reflexão total, pois é reflexão total, então pode ser A e a B. Refração da luz no asfalto, não. Refração da luz no asfalto, não. Ilusão de ótica, sim, mas não é a explicação, né? Explicado como ilusão de ótica. A vida é um sonho. Reflexão total, pois a camada de ar junto ao leito da estrada, estando mais quente que as camadas superiores, apresenta índice de refração maior. Está errada a letra A. O ar quente tem menos índice de refração, porque ele é menos denso. Reflexão total, pois a camada de ar junto ao leito da estrada, estando mais quente que as camadas superiores, apresenta índice de refração menor. Sim, a explicação da miragem é a letra B. Questão bem técnica essa. 53, o que nós temos aqui? Uma questão sobre arco-íris. Te lembra que eu te dei isso em aula, né? O caminho que a luz percorre dentro de uma gota de chuva. Bom, tem um monte de figuras aí, vamos direto para as alternativas. Número 1. A velocidade da luz no ar é maior que na água. Bom, isso sempre. 2. A e D são caminhos ópticos aceitáveis. Olha o A aqui. A luz entra aqui, o que eu tenho aqui? Um ângulo de incidência. Tá vendo que ele já deixou para ti desenhada normal, né? Ele foi bacana. Aqui eu tenho o ângulo de incidência. O que a luz tinha que fazer aqui? Fechar as pernas. O que ela fez? Passou reto. O A está fora. Se o A está fora, bom, vamos ver o D. O que acontece? Bom, então essa aqui, 2 já está errado, né? Não vou nem perder muito meu tempo. Então a 2 está errada. Depois eu vou ver o D. 4. B e C são caminhos ópticos aceitáveis. O que acontece no B? A luz entra, aqui está o ângulo de incidência, o que aconteceu? Fechou as pernas, né? Tá vendo aqui, ó? Se aproximou da normal, né? Aqui nós temos o ângulo de refração. Isso aqui ele só fez a continuação do raio, tá? Não te atrapalha, a normal tá aqui. Fechou as pernas, o que acontece agora na saída? Tá vendo que aqui nesse ponto ele não desenhou a normal, né? Tu tem que desenhar. A normal é sempre uma linha que passa pelo centro. Tu vai desenhar a normal aqui. O que tu tem aqui? Vou fazer de vermelho agora. Aqui tu tem o ângulo de incidência e aqui tu tem o ângulo de refração. O que ele fez aqui? Ele abriu as pernas, tá vendo? Refração é maior que incidência. Então o B tá certo. E o C? O C ele entrou bem no meio aqui da gota e passou reto. Tá certo isso aqui? Claro que tá, porque olha aqui, olha que pega ratão. Se o ponto O tá aqui, a normal tá aqui, né? A normal tá passando aqui, ó, pelo centro. O que tu tem aqui? Uma incidência perpendicular à superfície, uma incidência em cima da normal.
Quando a incidência é em cima da normal, o raio de luz sofre refração, mas não sofre desvio, mas é refração. Então a 4 está certa. C existe. D e E são caminhos aceitáveis. Bom, agora eu vou ter que olhar aqui. O D. O que aconteceu aqui? Ele fechou as pernas na entrada. Ah, aqui, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que fazer a normal aqui para esse ponto aqui. O que ele fez aqui? Passou reto. Não podia passar reto, ele tinha que abrir as pernas. O D está fora. E o E? Fecha as pernas. Quando chega aqui, ele sofre uma reflexão total. É possível nesse ponto aqui sofrer uma reflexão total? Claro, isso aqui é a própria formação do arco-íris, né? Aliás, de todas essas figuras aqui, a única que vai formar o arco-íris é a letra E, porque para formar o arco-íris a luz sofre uma reflexão total e depois aqui que ela vai sofrer a dispersão. Ele só não continuou o desenho aqui, mas o E é aceitável, o E existe. Então, D e E são caminhos ópticos aceitáveis. Não, D não, desculpe. Tá fora. A e C são aceitáveis. Não, A não é aceitável. B e E são aceitáveis. B e E são aceitáveis. Então, 32 mais 4, 36, mais 1, 37. Bem legal essa questão, tá? Uia. Caiu o microfone. Como eu ia dizendo, bem legal essa questão, tá? Uma bela revisão de ótica aqui. 54. A diagnose por ultrassom faz uso do efeito Doppler. Tá, beleza. Quando a fonte se aproxima do observador, a frequência percebida pelo observador aumenta. Sempre que a fonte se aproxima, a frequência aumenta. E quando o observador se afasta da fonte, a frequência diminui. Bem fácil essa aqui, desde que a criatura saiba efeito Doppler. Então, 54, América aumenta e diminui. A 55. Em relação a fenômenos ondulatórios, analise as afirmações a seguir. O fenômeno da miragem é um exemplo da reflexão da luz. Tá certo? O princípio de Huygens, o que é o princípio de Huygens? A difração. Explica como as ondas contornam obstáculos. Tá certo? A lei de Snell relaciona o ângulo de incidência de um raio luminoso com o ângulo de refração deste raio ao passar de um meio para outro. Tá certo? O que é a lei de Snell? O índice do meio 1 vezes o seno I igual ao índice do meio 2 vezes o seno do R. Então, a lei de Snell relaciona o ângulo de um raio luminoso com o ângulo de refração deste raio ao passar de um meio para o outro. Então, é Equador 1, 2 e 3. Não coloquei o gabarito dessas, né? Não sei porquê. Não tem esses gabaritos aí no livro, tá? Depois tu dá uma olhada, por favor.